Muito bem, pessoal, terça-feira, 21 de maio, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos, uma manhã fria no sul do país, pelo menos não temos chuva, a previsão não é essa, as coisas devem piorar aí do meio de semana pra frente, alternando entre, como é que vai ser, Jimmy, essa semana? 30 graus amanhã, depois chuva e final de semana 1 grau, vai ser tipo isso. É a previsão para o sul do país nesse final de semana. De todo modo, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram. Muito obrigado para quem nos acompanha aí também pelo YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore. Então, se você está chegando por aí, por gentileza, ative o sininho, assine o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se não quiser fazer nada disso também, não precisa fazer nada disso, não tem problema. A única coisa que você precisa fazer nesta manhã é compartilhar este programa. Você pode clicar no link de compartilhamento aí de qualquer rede social que você esteja acompanhando e mandar para as pessoas que você gosta e também, claro, para o seu tio Bolsominion, porque nada melhor do que irritar uma pessoa chata às 7 horas da manhã, porque ela merece, né? Então você pode clicar aí, principalmente no YouTube, tem aí o linkzinho de compartilhamento, manda lá para sua lista de e-mails, manda lá para seus amigos do colégio, da infância, manda lá pra galera do futebol, manda lá pra sua lista de zap, pro grupo da família. Vamos espalhar a palavra, porque este programa é um programa que só cresce, né? Completamos um ano em abril, estamos aí andando para o segundo ano, este ano um ano eleitoral, um ano importantíssimo para o Brasil. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TV aberta. Se você não quiser acompanhar este programa pela internet e não quiser gastar a sua preciosa e cara e mal funcionante internet no Brasil, você pode acompanhar pela TV aberta ou pelo rádio. Em Salvador, na Bahia, você pode nos acompanhar pela TV Quirimurê. Estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã na TV Quirimurê. Muito obrigado pela parceria, muito bom dia para quem nos acompanha por aí. Em São Paulo e Grande São Paulo, você pode nos acompanhar em 3 emissoras. Uma, a TVT, emissora de televisão, São Paulo e Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, no bom e velho radinho, e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Gente, vamos lá que temos muita coisa no programa hoje, já temos aí mais de 4.000 pessoas acompanhando este programa pela internet. Vamos começar com notícias boas. Vamos lá para o site ocafezinho.com.br. Tribunal de Londres autoriza Julian Assange a recorrer contra a extradição nos Estados Unidos. O Tribunal Superior de Justiça de Londres autorizou nesta segunda-feira que Julian Assange, fundador da Wikileaks, apresente recurso contra a extradição para os Estados Unidos. Assange, que pode ser condenado a 175 anos de prisão nos Estados Unidos por ser o criador e editor da plataforma que vazou vários documentos, né, relativos principalmente a crimes de guerra dos Estados Unidos, ou seja, um editor e jornalista que está sendo penalizado por isso, sob o silêncio absoluto de quase toda a imprensa mundial. No Brasil nem se fala, né? Você não vê assim jornalista que trabalha em grande imprensa falar de Assange, nem me viu, né? De vez em quando ali, né? Sabe aquela coisa para não ser cobrado no futuro, de vez em quando dá ali uma noticiazinha, assim, 1 minutinho falando, uma tuitadinha num canto ali, porque aí no futuro se alguém falar, não, mas aqui estava, aqui falei este dia de abril de 2023, está aqui o meu print, né? É assim que tá rolando o negócio. A decisão ocorreu após juízes britânicos solicitarem mais informações ao governo norte-americano sobre o caso. A defesa de Assange agora deve apresentar o recurso para evitar a extradição e buscar julgamento no Reino Unido. Este recurso é a última oportunidade de Assange para evitar ser enviado aos Estados Unidos. A grande briga é que os Estados Unidos querem levar Assange para o solo americano, solo estadunidense, para que ele responda a um processo, a processos, são vários na verdade, são dezenas de processos contra ele nos Estados Unidos. Para quem não sabe ainda, Julian Assange não é cidadão norte-americano. Julian Assange é um cidadão australiano que foi preso na Grã-Bretanha, foi arrancado da embaixada do Equador, foi levado para a cadeia, está entre a embaixada onde se refugiou e a prisão de Belmarsh, né, que é uma das mais duras da Europa toda, aliás, está aí tranquilamente há mais de 10 anos nessa situação. A situação do Assange não é boa. Segundo o que me disse o pai dele, né, o John Shipton, que esteve no Brasil no ano passado, a gente se encontrou, fez até um cine debate, porque ele estava lançando um filme sobre a vida do filho, sobre essa
luta dele também para tentar tirar o filho da cadeia, a pena do Julian Assange já foi, consumada, né? O Julian Assange já não tem mais, quase não tem mais condições, inclusive cognitivas, de entender o que está acontecendo, ou seja, mesmo que ele não seja extraditado para os Estados Unidos, já cumpriu uma pena porque foi acossado, perseguido de modo absurdo e ilegal pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela Suécia. São os 3 países que fizeram aí o cerco para prender o Julian Assange. De todo modo, uma notícia boa dentro da péssima situação do Julian Assange. Bom, lá no iclnoticias.com.br também você tem esta mesma notícia, a última chance de evitar o julgamento e ser enviado para os Estados Unidos. Ainda no iclnoticias.com.br, Ministério Público Federal pede arquivamento de processo de Arthur Lira contra Felipe Neto. O presidente da Câmara dos Deputados alegava que teve a honra atacada ao ser chamado de excrementíssimo. Ou seja, tá liberado, né? É isso que eu entendi? Tá liberado? O Ministério Público Federal, o Distrito Federal, pediu o arquivamento do pedido de abertura de procedimento investigatório contra o influenciador Felipe Neto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A informação é do jornalista Anselmo Góes, do Jornal Globo, replicada aqui no iclnoticias.com.br. Segundo a avaliação do procurador Carlos Henrique Martins Lima, não houve crime na menção de Felipe Neto ao deputado Arthur Lira. Disse o procurador: as palavras duras dirigidas ao deputado, conquanto configurem conduta moralmente reprovável, amoldam-se a ato de mero impulso, um desabafo do investigado, não havendo real desejo de injuriar ou a lesividade suficiente. Ou seja, tá liberado chamar o Arthur Lira de excrementíssimo, né? De modo que, claro, não de modo pensado, mas se a gente assim meio sem querer falar e depois voltar atrás, tá liberado, tá bom? Para todo mundo saber aí. A crítica foi no dia 25 de abril, em uma postagem na rede social, e depois o Felipe Neto falou nisso também numa sessão lá na Câmara, se eu não me engano. Supremo Tribunal Federal vai analisar denúncia da PGR contra Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão do sistema do CNJ. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal irá analisar nesta terça-feira a denúncia apresentada contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A tendência é que a denúncia seja recebida e os dois virem réus. Em abril, a PGR denunciou o Zambelli e Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Em janeiro de 2023, o hacker acessou o sistema do CNJ e inseriu dados falsos como mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. No ano passado, Delgatti confessou a invasão, disse que fez a pedido de Zambelli e que teria recebido R$40 mil pelos serviços, inclusive apresentou notas fiscais que teriam sido pagas a ele, né? A Zambelli nega e diz que pagou ele com verba, inclusive, de gabinete, ou seja, com dinheiro público. A acusação do Delgatti é o seguinte: a Zambelli pagou a ele, Delgatti, 40 conto do teu dinheiro, tá? Você que tá assistindo esse programa agora, você pagou para o Delgatti, tá? Para que ele invadisse o sistema do CNJ, fizesse uma bagunça lá, emitiu várias ordens de soltura de presos, inclusive, a gente foi descobrir isso depois, mais tarde, emitiu essa ordem de prisão do Alexandre de Moraes, que era uma espécie de piada, né, ali e tal, mas isso seria usado na tese da fragilidade do sistema eleitoral, porque os bolsonaristas iriam usar isso aí na campanha eleitoral. Ninguém no Brasil sabe a diferença entre CNJ, urna eletrônica, caixa eletrônico e máquina de cartão e nada, né? As pessoas não sabem nada, na verdade a gente não sabe nada, e aí isso ia ser usado para confundir durante a campanha eleitoral, para mostrar, entre aspas, que o sistema eleitoral não presta, não é confiável, né? Então esse era o grande objetivo aí do seio bolsonarista nessa história toda. Hoje, portanto, o STF vai dizer, o STF aqui atuando como o senhor juiz, né? Vai dizer, sim, senhora PGR, eu aceito esta denúncia ou não. Se o STF aceitar a denúncia através da primeira turma hoje, Zambelli e Delgatti viram réus e aí passam a responder processo em relação
a esse caso, vão apresentar sua defesa, terão amplo direito de defesa, aquela coisa toda. PGR denuncia suspeitos de bloquear rodovias após derrota de Bolsonaro em 2022. A PGR denunciou ao menos 9 pessoas sob acusação de associação criminosa e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral Paulo Gonet, esses bloqueios aconteceram a partir da proclamação do resultado das urnas em 30 de outubro e duraram ao menos até o dia 7 de novembro. Claro, a Polícia Rodoviária Federal estava na mão do Silvinei Vasquez, né? Que era o cupincha do Bolsonaro lá, obviamente que deixaram o negócio rolar, porque o objetivo mesmo era deixar a coisa rolar. As 9 pessoas denunciadas fecharam rodovias federais de Santa Catarina e, conforme a PGR, associaram-se a centenas de outras pessoas com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a legitimidade do sistema eleitoral e contra o Estado Democrático de Direito, praticando o crime de associação criminosa. O relator do processo no STF é o Alexandre de Moraes. Para que a denúncia seja aceita e os acusados se tornem réus, ela deve ser levada para apreciação colegiada da turma, ou seja, muito parecida aí com o que aconteceu agora com a Carla Zambelli e com o Delgatti, né? A PGR fez a denúncia, isso vai para o STF, tem que ser analisado se a denúncia é aceita ou não. Se não for aceita, cai e nada acontece. Se for aceita, viram réus e vão responder a esses crimes. O homem que planejou o ataque à bomba no aeroporto de Brasília vai para o regime semiaberto. Veja só que coisa, né? A Justiça do DF concedeu ao George Washington de Oliveira Souza regime semiaberto. Com isso, o homem é apontado como responsável não, CNN, ele é réu confesso. Ele não é apontado como responsável, ele é réu, esse homem confessou em juízo que instalou uma bomba em um caminhão de combustível de aviação para explodir o aeroporto de Brasília na noite do Natal. O segundo mais movimentado aeroporto do Brasil. Na noite do Natal, vocês imaginem o movimento nessa noite também. Ele terá o direito a ficar fora da cadeia durante o dia e deverá voltar para dormir no presídio. A juíza Francisca Daniele Vieira Rolim Mesquita também concedeu o direito de ele trabalhar fora da cadeia. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conceda ao sentenciado a autorização para o trabalho externo. A magistrada negou, porém, saídas temporárias a George Washington. Segundo a advogada Rani Carla Monteiro, que o representa, as saídas temporárias não foram deferidas porque ele não teve visita de ninguém quando estava preso no regime fechado. A defesa diz que vai juntar documentos para que ele tenha esse direito. A progressão do regime para o semiaberto foi concedida porque George Washington cumpriu 16% da pena, segundo a advogada. Ele foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Após ser preso, a Polícia Civil do DF encontrou na casa dele um arsenal, munições e explosivos. Segundo a Polícia Civil, ele é um dos mentores de um plano de ataque no DF colocado em prática no dia 24, véspera de Natal. A bomba foi colocada em um caminhão-tanque na entrada do Aeroporto Internacional de Brasília e tinha a força de um dinamite, mas não foi acionada por um erro técnico. Muito bem, está solto o homem que disse: estou preparado para matar ou morrer. Esse aqui é o senhor George Washington, empresário bolsonarista de 54 anos, então tinha 54 anos, que planejava explodir o aeroporto de Brasília. Aquilo ali, segundo os depoimentos que foram colhidos pela Polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, e depois, na CPI dos atos golpistas, o delegado e os investigadores deram um depoimento, vocês lembram, né? Foram lá, mostraram, inclusive, lá os mapas de Brasília, o raio de ação que poderia ter a bomba caso ela fosse explodida e tal. A intenção do George Washington era, com essa explosão, vamos lembrar o contexto, Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava lá ainda se debatendo, né? Depois nós soubemos aí, inclusive pela reunião que foi tornada pública graças ao senhor Mauro Cid, que estava lá se debatendo para fazer alguma coisa, para tomar isso, para fazer aquilo, né? Do negócio lá do golpe de Estado. Muito bem, e aí o senhor George Washington tinha a intenção de explodir esse caminhão. Com isso, ele imaginava que o Bolsonaro iria acionar o exército, declarar um estado de sítio, como nós vimos, aliás, a tal da minuta do golpe, nada mais é do que um comunicado à nação explicando a decretação de estado de sítio, né?
Essa é a tal da minuta do golpe. Veja como as pecinhas vão se encaixando, né? Tem gente ainda tentando dizer que isso não é tentativa de golpe de Estado. Isso é assim um mero desejo, é um mero fetiche. Assim, não houve planejamento, segundo essas pessoas. E aí, o George Washington tinha estacionada uma caminhonete cheia de armamento que ele ia distribuir para os acampados em Brasília, que estavam acampados na frente do Forte Apache, lá do QG do Exército. Então ali começaria então a Revolução dos Manés, né? Essa é a história do George Washington, preparado para a guerra, segundo ele, né? Aguardava uma convocação do Exército, porque é um defensor do quê, gente? Da liberdade, claro. Segundo ele próprio falou, tá? Não sou eu que estou falando. Muito bem, esse homem agora está solto, né? Cuidado aí para quem cruzar a rua, atenção. Comitê analisa hoje a indicação de Magda Chambriard à presidência da Petrobras. A expectativa é que a nomeação seja aprovada definitivamente nessa sexta-feira e a Petrobras terá então uma nova presidenta nesse caso. Bom, gente, retoma hoje o julgamento do Sérgio Moro, né? O que pode acontecer se o Moro for cassado? Tem uma repercussão aqui no UOL, mas de fato hoje retoma o julgamento. Ficou meio em banho-maria nos últimos tempos aí, a gente não falou muito também aqui, porque, claro, a emergência do Rio Grande do Sul é um caso muito maior do que o do Moro, a cassação do Moro, mas o que vem acontecendo nas últimas semanas aí é um movimento estranho. Tá rolando um movimento estranho. Eu tinha falado sobre isso aqui já um mês atrás, se eu não me engano. O Michel Temer entrou em campo, né? Michel Temer vem entrando em campo nos últimos tempos aí para botar panos quentes em tudo que aconteceu no Brasil aí. Não teve golpe, foi uma meia dúzia de malucos, já puniram os manés lá que foram para Brasília, então já tá bom, né? Vamos deixar tudo assim. O Temer vem tentando salvar o Bolsonaro, vem tentando salvar o Jorge Saif, que é o senador lá de Santa Catarina que usou a estrutura financeira e material, inclusive helicóptero do velho da van para fazer campanha, o que não pode, porque é abuso de poder econômico em eleições. Tá com toda a cara de que vai ser livrado o Saif e vem operando também para salvar o Moro. Por que Temer está fazendo isso? Gente, poder é aquela coisa, né? Você vai e você não volta mais, né? E aí tem um grupo político ali, quer ter também influência, quer mexer nos bastidores do poder, tem um grupo político que interessa aos aliados do Temer também, então é importante, se você salva o Moro, salva o Saif, salva o Bolsonaro, você vai tendo pessoas na sua mão, né? Vamos lembrar que foi o Temer que foi chamado pelo Bolsonaro para tentar apaziguar as coisas com o Supremo Tribunal Federal quando o Bolsonaro passou da linha, chamou Alexandre de Moraes de vagabundo, lembram dessa história? O Bolsonaro correu para chamar o Temer. Então o Temer tá atuando em todo esse negócio. E tem uma história aí que talvez o Moro vá se safar desse julgamento no TSE. O que era dado como favas contadas 2 meses atrás, que o Moro deveria ganhar no TRE, mas perder no Supremo, no TSE, agora já não tá mais assim a coisa não. Então a gente vai acompanhar, recomeça hoje de novo o julgamento. O caso ele perca o mandato, caberá ao TRE do Paraná convocar uma eleição suplementar no Estado. Então se o Moro cai, vai ter uma eleição suplementar só para o Senado, né? Se demorar muito pode acontecer, imagino eu, junto com as eleições municipais esse ano, para aproveitar a estrutura. A acusação, vocês sabem, é abuso de poder econômico, basicamente. E os advogados das partes vão se manifestar. A decisão pode sair ainda hoje, acho difícil, mas pode sair ainda hoje. O julgamento começou na última quinta-feira, 16, quando o relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, leu o seu relatório sobre 2 ações que serão julgadas em conjunto. Na ocasião, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, anunciou que a corte vai dedicar toda a sessão desta terça, portanto hoje, para tentar concluir o julgamento. Veremos como a coisa anda. Muito bem. Região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, tem alerta de enchente entre quarta e sexta-feira. Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre também podem receber volumes suficientes de água para elevar o nível dos rios e do Guaíba. Então atenção de novo, quem está em áreas de risco no Rio Grande do Sul, sim, tem possibilidade de chuvas fortes para essa semana. Começando hoje, entre hoje e amanhã, mais na metade oeste do estado, lá na fronteira com a Argentina.
e essa chuva deve caminhar para o centro do estado e para o norte do estado ao longo da semana. Então, confira a previsão do tempo da sua região. Se você está em áreas de risco, cuidado. Se você voltou para casa depois das enchentes, cuidado também. Pode ser que você tenha que sair de novo e a gente vai ver esses movimentos pendulares nos próximos semanas ou até meses. Infelizmente é isso que deve acontecer. Enquanto não tiver um tempo sem chuva, aí umas 2 semanas, 3 semanas, para que tudo volte a uma certa normalidade, a gente vai ver esses movimentos pendulares. Lembrando que a água não baixou totalmente em Porto Alegre e região metropolitana, aliás, está longe disso, né? Tem várias regiões alagadas. O Sarandi, em Porto Alegre, por exemplo, segue alagado e sem luz, inclusive. Enem 2024, candidatos do Rio Grande do Sul terão isenção da taxa e calendário diferenciado. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que todos os candidatos do Rio Grande do Sul ficarão isentos do pagamento da inscrição do Enem Nacional, mesmo aqueles que não se enquadram nos critérios de isenção. Cerca de 40 mil estudantes serão atendidos pela medida, a taxa de R$ 85. Portanto, se você faz Enem, o próximo Enem, o seu filho, sobrinho, filha, amigo, vizinho e tal, tem muita gente que não paga a inscrição por se encaixar em algum, né? Tá lá, a família tá no Cade Único, recebe Bolsa Família, tem uma série de questões ali. Estudantes do Rio Grande do Sul, ninguém no próximo Enem vai pagar a taxa, tá? Estejam avisados, é importante passar isso para frente. Atenção, Rio Grande do Sul também, parcela extra do seguro-desemprego é paga hoje para 140 mil trabalhadores. O governo federal paga nesta terça-feira a primeira parcela adicional do seguro-desemprego aos trabalhadores do Rio Grande do Sul atingidos por desastres naturais. O pagamento extra vai beneficiar 149 mil profissionais, segundo estimativa do Ministério do Trabalho. A liberação adicional foi definida após os temporais assolarem o estado. O pagamento beneficia todos que já recebiam seguro-desemprego antes do dia 5 de maio. Na prática, quem recebeu a última parcela do benefício em abril terá direito ao primeiro pagamento extra neste mês. Em junho, serão contemplados com a segunda rodada adicional. Ou seja, se você estava recebendo seguro-desemprego, você terá uma parcela a mais. As parcelas são calculadas conforme o tempo de serviço, aquela coisa toda, né? Eu acho que o máximo são 5 parcelas. A última vez que eu peguei, se não me engano, era isso. Não sei, essas coisas mudam também, né? Eu acho que entre 3 e 5 parcelas, se não me engano, do seguro-desemprego, então tem uma a mais, tá? Foi aprovado pelo governo federal uma parcela extra do seguro-desemprego para dar uma força aí para quem perdeu coisas durante a enchente. Bom, o que já se sabe sobre os auxílios às famílias do Rio Grande do Sul? Atenção que isso aqui é importante, gente. Foram anunciados vários auxílios e dinheiro na conta, lá na ponta. É o que eu venho insistindo aqui, né? Desde o começo, não adianta os governos, federal, municipal, não sei o quê, ficarem falando entre eles ali com medidas que elas não são percebidas pela população. A pessoa que perdeu as coisas dela, a casa, e precisa retomar a casa, ela tem pressa, ela não pode, e ela não vai analisar, nossa, que bom, vai melhorar a situação fiscal do Rio Grande do Sul, porque ele vai ficar 3 anos sem pagar a dívida. Tá nem aí, meus amigos. Tá nem aí, se não chegar dinheiro lá na ponta, se não arrumar a estrada lá onde a pessoa mora, se a pessoa não puder voltar para casa, vai causar raiva e ódio nas pessoas de modo legítimo e elas têm o direito de ficar bravas com isso. Obviamente que sim. Então, tem algumas medidas que o dinheiro já imediatamente vai começar a chegar, tá? Aqui, parcela extra do seguro-desemprego é uma delas, não é a única, né? Tem as primeiras parcelas do benefício estadual do governo do Rio Grande do Sul de R$ 2.000, que serão pagas a partir de doações populares, ou seja, lembra aquele Pix que o governo do Rio Grande do Sul pediu e tal, não sei o quê? Então, uma parte dessas doações vai ir para pessoas lá, cerca de R$ 2.000. Só que isso só chegou, por enquanto, em 2 cidades do Vale do Taquari. Não está chegando nas outras cidades. Por enquanto, não está chegando. Já os pagamentos de R$ 5.100 do governo federal ainda dependem do sistema para a inclusão das listas de regiões afetadas. Ou seja, o que acontece a partir de agora? Atenção, isso aqui é importante, tá? O governo federal falou o seguinte: vai ter uma grana para as pessoas lá que foram atingidas. R$ 5.100 para começar a retomar a vida. É pouco, tá? Vamos combinar? É pouco. Eu não sei se é o que dá, se é o que não dá, não sei. Eu não sou ministro da Fazenda, eu tô dizendo que é pouco, tá bom? R$ 5.100, assim, é para pessoa que é uma pessoa pobre,
que perdeu as poucas coisas que tinha para conseguir recomprar poucas coisas. Vai comprar ali uma geladeira, um fogão, o botijão de gás, que foi para o espaço também, 2 camas, que foi para o espaço, um sofá, que foi para o espaço, uma televisão, acho que assim, já quase foi tudo, né, Jim? Não dá para muita coisa além disso, né? Geladeira e fogão, uma cama, um sofá e o que mais? O botijão de gás que vai ter que comprar, porque foi tudo, né, gente? Não sobrou nada, foi tudo. Máquina de lavar roupa, assim, só dá para começar, tá? Então, primeiro, é pouco. Segundo, tem a burocracia do Estado. Então, vamos lá. Eu vou ajudar aqui todo mundo que está em área atingida a entender a burocracia. O que é que tem que acontecer a partir de agora? As prefeituras precisam informar ao governo federal quem são os atingidos. Gente, é como é. Não adianta a gente achar que é diferente. Por quê? Porque nós não temos um sistema Mega Blaster que vai conseguir identificar sem informar quem é o atingido. Não tem como. E aquela coisa, aquela brincadeira, né? Não dá para sair o presidente jogando dinheiro de helicóptero. Não é assim que a coisa funciona. E nem pode sair jogando dinheiro no caixa das prefeituras sem saber para que aquilo vai ser gasto. Eu já falei aqui, se fizer isso daqui a 3 meses tem pedido de impeachment do Lula, tá, gente? Vocês tenham noção disso, porque é isso que muita gente quer que aconteça, inclusive. É isso que muita gente quer que aconteça, né? Que o governo aí deu uma pedalada fiscal, uma nova pedalada fiscal. Que o Lula vire uma nova Dilma por causa desse negócio da enchente. Daí daqui 3 meses tem CPI, daqui a 6 tem pedido de impeachment. Tá? Vamos lembrar que vai ter eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Então, o senhorzinho Arthur Lira e também o Pacheco estão esperando qualquer deslize aí. O que é que tem que ser feito agora? Primeiro, pressão nas prefeituras. É a prefeitura da sua cidade, é o seu prefeito que tirou foto com o velho da van aí, porque foi descer de helicóptero lá, esse aí mesmo, tá? Que agradeceu a farmácia São João lá, que fez não sei o quê, que até agora não postou, que nem parece prefeito, a pessoa parece um empresário. Você entra em Instagram de alguns prefeitos do interior do Rio Grande do Sul, o cara parece um empresário, não parece um prefeito. Não parece um político que está trabalhando para a população. Ele parece só um empresário que está recebendo outros empresários na cidade. Esse é o tom, tá, gente? A privatização das cidades no interior do Rio Grande do Sul, com essas enchentes aí, eu vou dizer para vocês, ela acelerou em 30 anos. Vocês esperem o futuro, daqui a pouco vai ter cidade que vai mudar de lugar aí, que vai ter que mudar de lugar. Vocês esperem para ver o que vai acontecer. A cidade vai mudar de lugar e vai mudar de lugar graças à iniciativa privada, aos empresários, aos grandes capitalistas e tal. Vai ter casinha lá, casinha feita lá com o logotipo da farmácia, tá? Isso vai virar algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Muito bem. Prefeitura tem que pedir. A prefeitura tem que pedir, ela tem que avisar, olha só, essas pessoas que moram nesse CEP aqui foram atingidas. Quem são as pessoas que moram nesse CEP? É esse CPF, esse CPF, esse CPF. A prefeitura tem que apontar, e a prefeitura tem esses bancos de dados, tá, gente? A prefeitura não vai precisar ir com papel e caneta na casa de todo mundo perguntar os nomes, não, tá? Não é tão difícil. Tem muita gente que fala na rede social, mas as prefeituras completamente devastadas, não tem nem mais a prefeitura, como é que vai ter que preencher a burocracia? Gente, a situação de cidades, atenção no que eu vou falar agora aqui. Isso aqui não é o que eu acho, é o que eu vi, é o que eu vi, tá? Então quem não foi lá ver não pode falar. A situação é clara aqui. A situação de cidades que foram completamente devastadas, onde não há mais nem sequer a prefeitura para você poder preencher burocracia, para conseguir o dinheiro para as pessoas, é mínima, tá bom? O desastre é horrível, se alastrou pelo Estado, mas a condição de cidades que foram completamente devastadas a ponto de não conseguir preencher a burocracia federal para pedir os auxílios é mínima. Não caia na lorota de prefeito vagabundo e oportunista. Você mora na sua cidade, você sabe como tá a coisa na sua cidade. Tá bom? Então, se o prefeito vier de lorota, você não caia nessa. Eu já falei aqui na semana passada e depois ontem foi comprovado, inclusive pela matéria do Matinal Jornalismo.
Tem prefeito que atrasou o pedido de dinheiro para o governo federal para culpar o governo federal. Ai, Leandro, mas que horrível, o prefeito atrasou o pedido, ou seja, ele me fez sofrer dias a mais para eu poder culpar o Lula. Sim, foi isso que aconteceu. E de novo, não é o que eu acho, foi isso, exatamente isso que aconteceu. O Sebastião Melo, enquanto reclamava que não tinha dinheiro, demorou 6 dias para preencher a papelada lá. Né? Então assim, não podia preencher a papelada, não tinha condições, não foi essa a forma de comunicação. É muito diferente um prefeito chegar e falar, gente, o governo federal disponibilizou um dinheiro, mas eu não estou conseguindo pedir, porque a prefeitura porque isso não foi comunicado, não foi assim que foi falado. Então a gente está aqui para deixar claras as coisas. Vamos lá, a sua prefeitura tem que informar o governo federal. Esses CEPs aqui, essas ruas, esses lugares foram atingidos. Essas famílias aqui moram nesses lugares. E precisa apontar uma pessoa de referência na família, que é quem vai receber esse dinheiro. Sobretudo, principalmente, precisa apontar se for uma mulher, porque mulheres, já com o Bolsa Família já é assim, são mais responsáveis com o dinheiro, né? Homem sai por aí, compra cachaça, some, vai comprar cigarro, desaparece, tá? E é empírico isso. Por isso que as mulheres são as chefes de família que mais recebem Bolsa Família. Porque a mulher se preocupa mais em cuidar dos filhos e cuidar das coisas, tá? Segundo passo, que é o passo mais sensível, porque aí sim há cidades que até agora têm problemas de conexão de internet. Há localidades que têm problemas de conexão com internet. Ou não tem internet ainda, ou está muito ruim, ou funciona mal. Inclusive a rede móvel, né? Tem cidades que foram mais ou menos atingidas, não muito, mas a rede móvel é uma porcaria. Então, depois que a prefeitura informar, o cidadão precisa entrar na sua conta GovBR e confirmar essas informações. Então, o dinheiro está disponível, esses R$ 5.100, ele vai ser aprovado 48 horas depois que for feita a burocracia. Qual que é a burocracia? A prefeitura diz para o governo federal, essas pessoas aqui precisam. Depois, cada pessoa precisa entrar no GovBR e confirmar, sim, que o meu prefeito falou que eu preciso, eu realmente preciso. Por que isso é feito, gente? Para evitar fraude, para evitar roubo de dinheiro público. Claro, isso é também o mastodonte da burocracia que foi sendo criado no Brasil, camada em cima de camada em cima de camada, pela paranoia do combate à corrupção, tá? A gente precisa dizer isso também aqui. O Estado brasileiro é um Estado ineficiente, historicamente, ineficiente. Todo mundo tem direito de ficar puto com o Estado no Brasil, óbvio que sim, tá? Mas ele se tornou nos últimos anos ainda mais ineficiente, ainda mais lento, de modo proposital, porque isso faz parte de toda a estratégia do tal do combate à corrupção, né? Você engessa o Estado, você amedronta o gestor público. Ninguém, hoje em dia, todo mundo tem medo de assinar uma folha de papel. Tem mesmo, de prefeito a governador, não sei que, todo mundo vai assinar um negócio assim, ó, filma e chama 5 advogados porque não sabe o que vai dar aquilo. Virou a paranoia do negócio da corrupção. Ou seja, engessou o Estado, ou seja, passa para a população a impressão de que o Estado não funciona. Vocês entenderam onde a coisa foi chegar? Né? A gente precisa estar acordado para entender também o que está acontecendo aqui, tá? Isso não é uma crítica que é feita agora na enchente não, tá, gente? Isso é uma crítica que muita gente vem fazendo há muito tempo, mas quando se levanta a voz em relação a isso, o que a gente escuta? Ai, vocês são a favor da corrupção, né? Vocês entenderam onde é que foi parar o negócio agora? Essa extrema burocracia é a paranoia do negócio anticorrupção, tá bom? Tudo bem se alguém vai querer enfrentar isso daqui pra frente ou não, não sei, mas é como a coisa tá dada. O que é importante? Seria importante que também o poder público, as prefeituras, ajudassem as pessoas a entrar no GovBR. Eu não sei se isso é possível, mas colocar aí atendentes e terminais nas prefeituras, de modo que fique uma pessoinha lá e as pessoas possam fazer filinhas, né? Porque tem muita gente que não sabe acessar a internet, que está sem conexão, que é analfabeto ou semi-analfabeto, não consegue, né? Enfim, tem o povo brasileiro, né? E aí as pessoas poder formar as filinhas lá e poder chegar lá e falar o nome, apresentar a identidade e alguém habilitado poder acessar o GovBR para a pessoa. Seria legal se isso pudesse ser feito. Eu não sei se isso pode ser feito. De novo, a paranoia, né, da corrupção pode ser que aí é ano eleitoral e daí pode configurar que é, sei lá eu o que, campanha e tal, enfim. Prefeitos.
Consultem aí o Ministério Público antes, consultem a Justiça, estejam certos do que está acontecendo. Mas vocês precisam se mexer. Primeira etapa depende das prefeituras. Vocês precisam dizer quais são as pessoas que precisam desse auxílio do governo federal. O dinheiro está disponível. Então corram. E não caia em lábia de prefeito. Não caia. E não caia em lábia de gente que está na rede social, que não pisou, que não botou o pé na lama em lugar nenhum. A quantidade de prefeitura que foi atingida no ponto de não conseguir nem acessar um sistema para mandar a burocracia é mínima, gente, tá bom? É mínima mesmo, mínima mesmo. A tragédia, assim, atingiu milhares de pessoas, milhões de pessoas, aliás, né? 500 mil estão desalojados ou desabrigados. Agora, a ponto de implodir a infraestrutura da prefeitura, não foram tantas cidades assim. Tá bom? Não venha, né? Bento Gonçalves não é, tá? Farroupilha também não é. Vocês não vêm mentir para as pessoas também não, tá? Todas as cidades da Serra aí com esses prefeitos proto-bolsonaristas aí, vocês não vêm de papo. O dublê de Elvis Presley da Shopee lá, o Feltrin lá, Feltrin acho que é, né? De Farroupilha, não vem de papo, tá, prefeito? Não vem mentir para as pessoas não, que se o senhor fizer videozinho mentindo para as pessoas, amanhã nós vamos estourar o vídeo aqui e vamos falar que o senhor tá mentindo. Que a sua prefeitura está funcionando. A sua prefeitura nem alagada não foi. Tá bom? Então não venha de papo, não vem mentir, não vem de historinha. Muito bem, ó, uma notícia bacana aqui também, detentos do Rio Grande do Sul, né, os apenados, as pessoas que estão cumprindo penas aí, as mais variadas penas, estão fabricando camas e berços para as vítimas da enchente. Matéria, informação do Túlio Amâncio, que é repórter da Band, se eu não me engano. Da Band. Segundo fontes da administração do presídio de Canela, por exemplo, a iniciativa partiu dos próprios presos que já haviam feito um curso de marcenaria oferecido na penitenciária. Pelo menos 5 presídios do estado contam com iniciativas para ajudar as vítimas da enchente. As imagens são da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Tá aqui o pessoal, né, trabalhando lá, ó, aqui produzindo uma cama, né, e aqui produzindo berços, ó, para a molecadinha que perdeu suas camas e os seus berços. Muito bem. O que mais nós temos hoje aqui? Bom, olha, pessoal, uma denúncia que saiu ontem, uma denúncia bem importante, aquela coisa do todo mundo já sabia, mas agora tem documento, né? Então o documento é para todo mundo saber, documentado. Documento alertou o prefeito de Porto Alegre sobre risco de inundação. Segundo o Matheus Gomes, o deputado do PSOL, deputado estadual, que tem feito um brilhante trabalho aí durante as enchentes, né? O alerta foi feito pelo Departamento Municipal de Águas e Esgoto em novembro de 2023. Nós temos aí, essa notícia foi publicada pelo ICL Notícias, mas nós temos a denúncia original, que é um vídeo do Matheus Gomes. A gente vai mostrar o vídeo para vocês aqui entenderem o que está acontecendo. Solta aí, Jimmy. A denúncia que eu vou fazer agora é gravíssima. Eu tive acesso a documentos do DEMAI que mostram como a prefeitura do Sebastião Melo ignorou a possibilidade de Porto Alegre viver grandes inundações. O que eu vou mostrar para vocês é um pequeno trecho de mais de 100 páginas de um processo interno que prova que as tragédias que nós vivemos no centro, nos bairros Menino Deus, Cidade Baixa, no Sarandi, poderiam ter sido evitadas. No ano passado, Porto Alegre viveu uma sequência de chuvas que fez o Guaíba passar de 3,40 metros. Dias após esse evento, engenheiros do DEMAI solicitaram reparos urgentes nas casas de bomba 17 e 18, que ficam no centro, 13, que fica no Marinha do Brasil, e 20, que fica na Vila Minuano. Nas casas de bomba 17 e 18, foi solicitada a elevação das paredes dos postes de descarga. Nessas imagens vocês conseguem ver, se tratava de uma obra simples com o objetivo de aumentar a altura das paredes para manter as bombas isoladas para que elas continuassem funcionando em momentos de alta pressão. O documento informava a necessidade urgente de resolução da demanda para nós não corrermos o risco de um alagamento entre a usina do gasômetro e a rodoviária. Isso não foi feito. Na casa de bombas 13 foi solicitado o conserto das janelas de inspeção do posto de descarga, que deveriam estar devidamente pressurizadas de acordo com o projeto original. Mais uma vez, o alerta foi dado. A continuidade desses problemas poderia gerar um alagamento de grandes proporções entre a Avenida Ipiranga, José de Alencar, Érico Veríssimo e Edivaldo Pereira Paiva. Novamente, a prefeitura tampou os ouvidos. Por fim, na casa de bombas 20, na Vila Minuano, os engenheiros pediram uma avaliação do quão protegido estava o posto de descarga, pois havia suspeita de que uma elevação do arroio Passo da Mangueira poderia gerar um alagamento da casa de bombas, impedindo que ela funcionasse.
Outra vez, isso não foi observado pela prefeitura. Tragicamente, tudo que foi descrito pelos engenheiros do DEMAI acabou acontecendo. E o pior é o seguinte, esse processo já tramitava desde 2018. E em 23 de abril de 2024, uma semana antes da inundação tomar conta de Porto Alegre, nós temos um despacho dizendo que não há qualquer cronograma para a realização dessas obras. Isso é revoltante e mostra uma verdade. Ao contrário do que o prefeito Melo está dizendo, o grande teste do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre aconteceu em 2023, entre setembro e novembro. Ali os especialistas viram os problemas, e eu estou falando de gente com formação, não são CCs do Melo, são engenheiros com qualificação profissional que apresentaram soluções. Mas o Maurício Loz, gestor do DEMAI, simplesmente não agiu. E o prefeito Sebastião Melo, que adora aparecer como síndico, zelador, o gestor que chama todos os problemas para sua responsabilidade, mostrou que isso é só discurso. Na verdade, ele tem uma total incapacidade de lidar com a crise climática. Essas informações que eu estou apresentando são só o começo. Nas mais de 100 páginas dos processos, nós temos perguntas não respondidas, detalhes absurdos da inoperância de Sebastião Melo, e nós vamos mostrar ponto a ponto para vocês. E eu sei que tem milhares de pessoas que ainda estão sofrendo com essas casas debaixo d'água. A gente está diariamente envolvido na ação de acolhimento, de solidariedade, articulando soluções para a gente sair dessa o mais rápido possível. Mas a responsabilização dos verdadeiros culpados precisa começar agora. Sebastião Melo ignorou todos os alertas dos engenheiros do DEMAI, colocou Porto Alegre nessa situação caótica e por isso deve ser responsabilizado. Não resta mais dúvidas, a documentação está aqui. O Departamento Municipal de Águas e Esgoto, que é um órgão público da prefeitura, falou para o prefeito em novembro do ano passado: olha só, meu camarada, sabe essas casas de bomba que tem aí, que ajuda a tirar a água do centro e mandar para fora, para evitar alagamento do centro? Pois é, tem problema. Precisa melhorar esse negócio aí. Inclusive, um dos problemas principais, uma das sugestões era o seguinte: em algumas delas, a sugestão era você elevar o sistema, tá? Por quê? Se a água entrasse no sistema, tem uma coisa arcaica nesses sistemas, vejam só como um negócio é arcaico. Tem um senhorzinho lá, um tiozinho, né? Tiozinho, figurativamente, tem um tiozinho que ele fica lá, na casa de bomba, ele fica lá assim, ó, olhando para a bomba. A bomba olha para ele olha para a bomba. E ele fica monitorando a casa de bombas para saber o momento em que deve desligar aquela bomba. Por quê? Porque a água vai chegar no sistema. E aí pode comprometer o sistema de modo grave, pode queimar, explodir, pode eletrificar a água e matar, inclusive, pessoas que estão ali próximas. Então, há um momento em que a água sobe tanto que ela chega numa parte do sistema da casa de bombas que a bomba precisa ser desligada. Vejam só, o Departamento de Águas e Esgoto falou para o Melo: precisa levantar isso em algumas casas, porque essas casas de bombas estão muito baixas. Se tivermos um problema de alagamento, a gente vai ter que desligar essas bombas, o que vai fazer com que o alagamento fique mais intenso. O que é que aconteceu quando começou a alagar o centro de Porto Alegre? A empresa de energia, que aliás foi privatizada, chamada CE Equatorial, que é de uma incompetência atroz, que quando as pessoas, os meus amigos, ficam sem luz em Porto Alegre, eles já esperam que vão ficar sem luz por uma semana, porque essa empresa é uma empresa incompetente, como sóis acontecer com empresas de energia privatizadas no Brasil, porque assim que compra, a empresa estatal demite 30% da força de trabalho, porque isso faz você aumentar muito rapidamente as suas linhazinhas azuis no balanço. Isso é uma estratégia evidente, né? Não precisa ser nada inteligente para entender como funciona. O Sebastião Melo ignorou o que pediu o Departamento de Águas e Esgoto do município. Aí a empresa de energia foi lá e desligou uma bomba. O Melo deu uma coletiva no mesmo dia, inclusive na coletiva admitiu que a bomba foi desligada sem que ele, prefeito, fosse avisado. O que não ia mudar nada, porque a bomba tinha que ser desligada de todo modo. Porque o senhorzinho que estava sentado lá, e a bomba olha para ele, e ele olha para a bomba, em um exercício quase nietzschiano, né? Quando você olha demais para o abismo olha para você. O senhorzinho falou: tem que desligar, porque a água está chegando no nível perigoso, vai dar problema maior aqui, vai ser mais difícil de consertar, vai eletrificar a água, vai atingir pessoas, pode matar gente eletrocutada por conta da água. Desligaram a bomba. Não é mais a opinião de ninguém, gente. Tá aqui, ó.
Está público. Isso aqui é um documento oficial, tá? Documento oficial para conhecimento. Departamento Municipal de Água e Esgoto. Equipe de proteção contra cheias. Despacho. Alertamos sobre a necessidade urgente. Eu vou repetir, isso aqui não é a opinião do deputado. Isso aqui é o documento que ele conseguiu. Já está sendo repercutido na imprensa, porque é o tipo de coisa que não dá para ignorar, né? Alertamos para a necessidade urgente de resolução da demanda apresentada nesse expediente. Ou seja, elevação das paredes do poço de descarga das bombas 17 e 18, sendo recomendado a priorização em relação a outras demandas do projeto, tendo em vista o alto potencial de prejuízo para a cidade. Informamos que ocorreram grandes dificuldades na operação das unidades citadas, essas bombas, quando Guaíba passou da marca de 3,2 metros, isso aqui no ano passado. Qual foi a marca que Guaíba atingiu esse ano? Acima de 5 metros. Acima de 5. O que é que teve que acontecer com essas bombas aqui, 17, 18 e outras também? Elas tiveram que ser desligadas. O que é que poderia evitar que elas fossem desligadas e continuassem operantes e pelo menos retardassem ou deixassem alguns bairros secos? Porque a partir do momento que essas bombas foram desligadas, vocês lembram do vídeo que tinha o Sebastião Melo desesperadamente na frente de uma dessas bombas? Na Avenida Borges de Medeiros, falando, ó, essa bomba foi desligada, então quem mora na Cidade Baixa e no Menino Deus aí, é melhor dar no pé. Aquela bomba foi desligada pela companhia privatizada de energia sem que ele tivesse sido avisado. E se ele fosse avisado, a bomba teria que ser desligada igual, porque ele não ia poder manter a bomba ligada. Por quê? Porque ele não cumpriu o que foi pedido pelo DEMAI, que era levantar essas caixas, né? O sistema de operação, para que ele não alagasse. Quando passou do ponto de 3,4 metros, ponto onde você observou o limite para o acionamento das bombas com segurança, sendo necessário ajuste no isolamento do poço com sacos de areia, mesmo assim, por muito pouco, não foi inviabilizado o acionamento. Ou seja, lá no passado, quando o rio atingiu 3,4 metros, quase tiveram que desligar as bombas. Este ano, quando o rio passou disso aqui e foi para 4, 5 metros, as bombas foram desligadas e a gente viu o que aconteceu principalmente na Cidade Baixa e no Menino Deus, as pessoas tiveram que sair correndo. Foi um salve-se quem puder para as pessoas se salvarem. Isso está documentado. Olha, se não acontecer nada com essa gente, é mais uma prova de que só se ferra ladrão de galinha nesse país, né? Porque isso aqui é um caso de ladroagem também, né, gente? Isso aqui é um caso de ladroagem de... Esses aqui são os ladrões de futuro, né? Isso aqui é o ladrão do futuro. De modo figurativo, né? Claro, Sebastião Melo. Eu não sou juiz, não estou condenando o senhor por ter roubado nada. Estou dizendo que o senhor é o ladrão de futuro. O senhor roubou o futuro de muita gente aqui. Né? De famílias, de pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam coisas, que perdeu o seu carro, seus móveis, o seu comércio, o seu negócio. Como é que vai fazer agora, Sebastião Melo? O senhor vai pegar dinheiro e vai dar na mão do comerciante lá, que tem uma loja de móveis, que tem a cervejaria dele lá, artesanal, que tem um bar, que essa região aqui, tem muito dessas coisas, né? Essa região da Cidade Baixa, no 4º distrito lá também. A casa da pessoa lá, o carro que ela perdeu, o cachorro que sumiu, que morreu, que não sabe onde foi parar, o gato, os animais, todos. Não digam que não foram avisados, né? Tá aqui, tá comprovado. Bom, Eduardo Leite sugeriu adiar eleições. Debate eleitoral pode dificultar a recuperação do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite está querendo aí que não tenha eleições esse ano no Rio Grande do Sul. Não deve colar essa ideia, né? O Leite admitiu ontem numa entrevista para a Folha que estudos alertaram para cheias, mas a agenda que se impunha para o Estado era a fiscal. O Leite falou isso, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não. O Leite deu uma entrevista para a Folha ontem, falou que sim, vários estudos alertavam que o que aconteceu podia acontecer.
Mas o que era mais importante naquele momento era a agenda fiscal. Porque o governo do estado do Rio Grande do Sul está falido, porque não tem como pagar conta, porque estava atrasando o salário, porque não tinha dinheiro para investimento. Gente, o Rio Grande do Sul está falido há 30 anos. Tá? 30 anos está falido o governo do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é motivo para você deixar uma coisa de lado tão importante. Eu pergunto, muita gente fala, não, mas era importante ajustar o fiscal, porque daí, quando ajusta o fiscal, tem mais dinheiro para investir na defesa civil, no não sei o que, não sei o que. Eu pergunto, alguém vai fazer a conta de quanto que vai custar agora recuperar o Estado? Alguém vai fazer essa conta de quanto vai custar recuperar o Estado? Ou poderia ter traçado uma outra estratégia? Como, por exemplo, reforçar a proteção civil, reforçar para que isso não acontecesse, ou para mitigar os resultados de tudo isso, para fazer conferência de bomba, de dique, de muro, disso, daquilo, alertar a população, enfim, tomar uma série de medidas, inclusive para o acolhimento das pessoas que foram desalojadas. Não seria mais barato ter feito isso e eventualmente ter deixado de pagar as parcelas da dívida com a União por um tempo, mesmo que aquilo incorresse em juros, como já fizeram governos anteriores, inclusive. Para de pagar, fala, não tenho dinheiro, eu preciso resolver aqui porque, cara, o meu estado vai inundar no ano que vem. Vai inundar. Entra na justiça. Como foi feito, aliás, no passado. A justiça suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. Ah, mas depois corre juro e tem a parcela que corre juro. Quanto vai custar recuperar o Estado agora? Vai custar 200 vezes mais do que ter feito isso. Eu estou falando aqui de uma coisa que podia ter sido feita. Quem sabe aí os técnicos, os gênios da economia poderiam ter pensado em outra. Eu aqui que não sei nada, estou falando uma coisa que o Estado já fez. Não estou nem inventando nada. Eu estou falando uma coisa que o Estado do Rio Grande do Sul já fez. Judicializar a dívida e parar de pagar. Ah, e fica pendurado na parcela, vai comendo juro, vai ter que pagar mais depois. Eu vou repetir a pergunta. Quanto custará para o Estado recuperar o Estado agora? Agora vai passar o Pires porque depende do governo federal. Vai passar Pires onde? Em Banco Mundial, em BID, em não sei aonde. Vocês acham que não vai isso que vai acontecer? Pegar empréstimo para lá e para cá? Duvido que essas prefeituras todas no estado vão conseguir se recuperar com o dinheiro delas próprias. Tem muita prefeitura que está quebrada. Vocês acham que como é que está a prefeitura que passou pela terceira enchente em 6 meses? Está quebrada. Né? Vai ter que cair dinheiro ali. Bom, estamos em atenção máximo em Santa Catarina. As chuvas já deixaram 900 pessoas desalojadas e desabrigados. 8 municípios em situação de emergência por conta também das chuvas. Ainda não é nada nem parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas estado de atenção também em Santa Catarina para os próximos dias. Gente, para fechar o programa, uma coisa curiosa que aconteceu. Vejam só. Vejam esse vídeo aqui. Tá? Isso aqui é a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que não tem mais nada para fazer. Esse aqui é o caminhãozinho do Cozinha Solidária, que foi para o Cozinha Solidária que nós fizemos e estamos fazendo a nossa campanha ainda aqui. Lá no Apoia-se, para o Cozinha Solidária. Até esses dias que eu vi, já tínhamos arrecadado, né, nós e a força de várias outras entidades da população brasileira, mas particularmente quando o ICL entrou nessa campanha, foi quando a campanha decolou. Em 24 horas foi para quase R$1 milhão. Já tinha mais de 3 milhões de reais lá doados para o Cozinha Solidária. O Cozinha Solidária montou uma cozinha de emergência no bairro Azenha, em Porto Alegre. A Brigada Militar guinchou o caminhãozinho do Cozinha Solidária, Jimmy. Sabe o que tinha dentro do caminhãozinho, gente? Marmita, olha aqui, ó. Isso aqui é marmita. A galera estava distribuindo, o Cozinha Solidária está distribuindo mais de 3 mil marmitas por dia. Já foram mais de 40 mil marmitas em 2 semanas. 40 mil bocas que foram alimentadas pelo Cozinha Solidária. A Brigada do Rio Grande do Sul foi guinchar o caminhãozinho, gente. A galera que estava distribuindo a marmita teve que tirar, olha aqui as marmitas tudo na calçada. Teve que esvaziar o caminhãozinho, olha aqui, foi guinchado o caminhãozinho do Cozinha Solidária. Por que fizeram isso? Por quê? Atenção, Pablo Marçal!
Tá aqui um caso concreto para o senhor denunciar e não ficar de vagabundagem na internet, denunciando coisa que não existe. Mas isso aqui não vai denunciar porque é do MTST, né? Daí não vale, né? Só alguns caminhões. Até no mundo dos caminhões tem caminhão que vale mais que os outros, né? Esse caminhão aqui não vale nada para essa galera. Qual que era o problema, Jimmy? O problema de documentação. Tava com o IPVA atrasado, se não me engano. Sabe qual é o problema? Depois conseguiram liberar o caminhãozinho, tá? Conseguiram tirar e liberar. Por quê? Porque isso aqui é ilegal. O que a Brigada Militar tá fazendo é ilegal. Primeiro, se isso aqui for em Porto Alegre, muito me espanta, porque a Brigada Militar há décadas não cuida mais do trânsito em Porto Alegre. Quem cuida do trânsito em Porto Alegre são os azuizinhos, os chamados fiscais de trânsito, né? O azulzinho. Muito me estranha que a Brigada tá guinchando o carro. Eu, morando na cidade, há 1000 anos nunca vi. Mas tudo bem, pode ser um regime de exceção. Só que isso aqui é ilegal. Por que é ilegal? Atenção, comandante da Brigada Militar, eu vou sugerir que o senhor mande hoje pelo grupo de Zap da Brigada Militar, dos seus comandados, 2 links. Um link do Detran, orientações sobre os serviços do Detran RS. Atenção, comandante, o que está dizendo o Detran RS? Publicado na página oficial do Detran. Atenção, comandante. O Detran está sem sistemas. Não tem sistema do Detran. Faliu, colapsou. Não é possível a realização de praticamente nenhum serviço do Detran. Por isso foram expedidas normativas federais e estaduais com medidas e prazos excepcionais. Ou seja, não tem como pagar o IPVA, doutor da Brigada. Não dá, não tem sistema. Não aceita pagamento. Olha aqui, ó. Outro link que o senhor pode mandar no Zap dos seus comandados. Prazos para serviços de habilitação, registro de veículo, infrações e penalidades são prorrogados por 90 dias. Isso aqui, ó, ontem, tá? Mas já estava valendo esse negócio aqui. Se fosse, para encerrar o programa, um caminhão com o logotipo da Farmácia São João, da Panvel, do Zafari, da construtora Melnick, da Cirela Goldstein, eu acho que a Brigada não ia guinchar. Eu acho. Tenho essa impressão. Não tem como saber porque esses caminhões não estão distribuindo marmitas por aí. Vocês não verão um caminhão da Avan sendo guinchado pela Brigada Militar e tendo que tirar as marmitas de dentro. Sabe por quê, gente? Porque esses caminhões não existem. O único caminhão que está distribuindo marmita no Rio Grande do Sul é o caminhão do Cozinha Solidária. Tá bom? Voltou a rodar. Amanhã eu vou anunciar aqui em primeira mão uma cidade onde o Cozinha Solidária estará se instalando entre hoje e amanhã. Uma nova cidade no Vale do Taquari para distribuir marmita no almoço para as pessoas que estão precisando também, tá? Amanhã a gente faz o anúncio aqui. Beleza? O programa acabou, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias primeira edição. Muito obrigado para todo mundo e tchau. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional na luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? O
Os planos de saúde estão cancelando, rescindindo contratos coletivos de crianças autistas e também de pessoas com doenças raras. Tudo isso você vai entender com a advogada especializada em direitos de pessoas com deficiência, a Cristina Rocha. Quais são as consequências disso para as famílias? Porque essas crianças precisam do tratamento contínuo para o desenvolvimento e também quais são as consequências da judicialização na área da saúde. Tudo isso você acompanha a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição no Em Detalhes. Te espero lá.